Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui revisar nossa prova número 7, parte um e 2. Antes de analisar realmente o resumo, eu vou começar pela parte que eu não falei muito, tá? Que é a parte tributária no finalzinho. Eu falei sobre o tulipa-demora. A prova número 7 tinha aí. O tulipa-demora, no caso, impugnar aí contra, recorrer. Você tem lá a tulipa-demora, tutela antecipada, liminar, mandado de segurança, parcelamento, depósito do montante integral, recurso administrativo e moratória, né? Então, você tem ali o recurso tributativo que é o impugnar, que é insurgir-se, ir na prefeitura e não concordar, por exemplo, com o valor do ITBI. Por causa de algum motivo, você diz, não é esse o valor correto, por conta disso, disso e daquilo. Tá bom? A falência por si só não acarreta a desconsideração da PJ. A desconsideração da PJ é quando você vai deixar de atacar o robozão, o Megazord, e vai para cima do patrimônio do sócio. Mas o sócio, né, que é uma pessoa física, ele criou o PJ justamente para proteger o seu patrimônio pessoal. Então, é automático você ter a desconsideração da PJ? Não é, gente, né? A falência, né, por si só, não vai acarretar a desconsideração da PJ para ir para cima do patrimônio pessoal dos sócios. Sobre a isenção, né, sob condição onerosa, por lei, se concede por lei, se encerra. O que eu quero dizer com isso? É que você tem um tipo de estabelecimento e aí o Estado condicionou você a criar um setor específico, uma calçada diferente, um elevador. Se você fizer isso, é uma condição que o Estado estabeleceu para que você não pague algum tipo de tributo. O ITBI, por exemplo, é no município, ou o IPTU no município, ou o ISSQN, algum tipo de tributo você não vai pagar. A taxa, que seja, né? Contribuição de melhoria, alguma coisa você não vai pagar. Isso é uma isenção, um benefício que você tem, que foi dado por lei. E a lei, né, se ela lhe concede, a lei que tem que retirar. É o paralelismo das formas, tem que lembrar disso. Lembrando que isenção não precisa ser feita por meio de lei complementar. Bom, depois tem as taxas, pessoal. As taxas, taxa é um tributo, tá? Taxa para cobrar custas judiciais e emolumentos, né? É pelo serviço prestado. Lembra que você tem a taxa de serviço e a taxa do poder de polícia. Taxa do poder de polícia para conceder CNH, porte de arma, né? Não porte legal de arma, porte de arma. Isso é o poder de polícia. O poder de polícia e o serviço, a taxa de serviço público, ela tem, por exemplo, de custas judiciais e emolumentos. Por ser um serviço prestado, gente, isso aqui é a cobrança, né? Para iniciar a cobrança, tem que ser também feito por meio de lei. É a lei que deve criar a taxa, não é uma simples portaria do desembargador do TJ que vai criar, não, porque a taxa é um tributo. Ó, contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Os tributos são criados por lei, tá bom? A taxa tem que ser criada por lei. E depois aqui temos a diferença entre o ITBI e o ITCMD. Também é uma questão de tributário aí. Olha só, gente, o ITCMD, para começar, ele é de competência estadual, tá bom? É competência estadual. O ITCMD, o ITBI municipal. O ITCMD tem M de ICMS, fatiador, transmissão gratuita. Olha só, causa morte, doação. E no caso do ITBI, onerosa, né? Compra e venda, por exemplo. Bom, gente, outra coisa importante, o ITCMD ele pega bens móveis e bens imóveis, o ITBI, né, tem imóvel aqui, apenas bens imóveis. Uma coisa bem legal é que existe uma imunidade tributária, né, uma imunidade de impostos para as PJs que pegam imóvel, né? Se você tiver uma pessoa jurídica e você quiser aumentar o capital social dessa pessoa jurídica, você coloca um imóvel nela. O imóvel que você fez de transferência para essa pessoa jurídica, ele tem imunidade de imposto, você não paga o ITBI. Olha só que coisa interessante, né? Se você, por exemplo, for querer proteger o seu patrimônio pessoal, você transfere esse imóvel para uma empresa, e se seu filho for administrador da empresa, ele acaba podendo usar esse imóvel, né, sem você ter feito uma doação. O ITCMD é uma doação. O ITCMD, olha só, ele tem a tributação aqui, ó, no estado de São Paulo é de 4%, né, mas quem determina o teto é o Senado Federal, 8%. Tá? Em Votuporanga, ó, o ITBI é pequenininho, né? É 2 a 3%, beleza. Tá? Mas às vezes, se você não quiser pagar, você faz o quê? Transfere o imóvel para o patrimônio jurídico da pessoa jurídica que você possui, aí vai ter imunidade de impostos, você não vai pagar nem o ITBI. Tá? Tá, mas e se eu for doar o imóvel para o meu filho? Então, se você for doar, você vai pagar TCMD. Se você for vender, você vai pagar ITBI. Aí o pessoal fala assim: vou pagar ITBI em cima do valor geral do imóvel. Então, eu vou vender a casa para o meu filho por 50 mil reais. Então, mas aí, se o Estado descobrir que você vendeu a casa que vale 500 mil, se você vender por 50, vai dar fraude, ele vai transformar o ITBI em TCMD, e aí você vai ter que pagar a tributação do ITCMD e ainda vai pagar multa, né? Por punição, tá? Por tentar enganar a administração pública, tá bom? Cafezinho, Caio, cafezinho. Bom, vamos lá. Então, eu falei aqui um pouco de DCMD, de ITBI. Esse é o início do conteúdo da aula de ontem, pessoal, tá? E vamos aqui agora, né, ver o que nós tratamos ontem, tá bom? Olha só, o que que nós vimos ontem, Rafinha? Nós vimos aqui o seguinte, falei sobre a PJ, né?
falei sobre a criação de uma PJ, e aí você pode criar, você registra no Registro Público de Empresas Mercantis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e no Conselho Seccional. Esse aqui é o registro que você faz da sua PJ, quando você cria uma. Tá? Se for uma sociedade de advogados, você registra no Conselho seccional respectivo. E quando você vai registrar para alguma PJ, seja ela qual for, seja uma sociedade simples ou uma sociedade empresária, você vai assinar, ou você ou uma outra pessoa vai assinar. Tem que ser visado por um advogado. O advogado ele vai ter que assinar o contrato social para mostrar que aquilo ali está com o mínimo, né, de respeito à lei. Esse advogado que assina não é o mesmo advogado que vai atuar por esta empresa. Não tem que ter no contrato social, gente, quem vai ser sempre o contador, quem que vai ser sempre, né, o advogado, não tem necessidade disso. Tá? O que você tem que ter é as regras da gestão daquela empresa, inclusive quem é que tem poderes para passar procuração para uma pessoa ou outra, mas não é obrigatório ter no contrato social quem vai ser o advogado que vai atuar para aquela empresa. Ah, mas eu não entendi. Ó, um advogado assina, pessoal, porque é normal isso acontecer, né? Um advogado ele vai lá, assina o contrato social, leva no cartório e registra, né? Lá no cartório se atesta que está certo aquele ato constitutivo. Mas não tem que estar escrito, o mesmo advogado que assinou não tem que ser aquele que vai atuar para sempre para aquela pessoa jurídica. É só você assinar um papel qualquer. Quando você assina um contrato de amigos, né? Você não é o cara do contrato, às vezes você só está atestando que aquilo lá está tudo certinho. Depois diferencia os advogados, advogado autônomo, né? Advogado autônomo, pessoa jurídica, sociedade de advogados, procurador do Estado, do município, da República, defensor público e advogado ativo, né? Defensor público, pessoal, ele não tem que pagar anuidade da OAB, tá bom? Mas ele passa concurso público, tem que ter atuado também normalmente. Sobre prisão do advogado, gente. O advogado, ele pode ser preso no exercício da função se ele cometer um crime inafiançável, tá? Se ele cometer um crime afiançável, ele não pode ser preso. Por exemplo, um furto, um estelionato, ele não pode ser preso. É claro que esse estelionato vai acabar ficando relacionado com a função dele, né? Mas vamos pensar que seja algo que não esteja relacionado com a função dele. Então, se ele estiver roubando um carro, furtando, né, não vai ficar preso. Só não vai ser preso em flagrante, né? Porque não é um crime inafiançável. A não ser que o roubo seja com arma de fogo. Roubo com arma de fogo é crime hediondo, né? Não importa a arma de fogo, se é de uso permitido, proibido ou restrito, é crime hediondo, tá bom? Roubo com faca não é crime hediondo, é só roubo. Roubo com explosivo também não é crime hediondo, só o furto com explosivo que é crime hediondo. Bom, e fora do exercício da função? Fora do exercício da função, o advogado pode ser preso se ele cometeu um crime inafiançável ou um crime afiançável. Dos dois modos, ele pode ser preso. Depois nós vimos aqui a emenda constitucional, quem é que pode propor uma emenda constitucional? Quem pode propor? O presidente da República pode propor mais da metade das assembleias, um terço da Câmara, um terço do Senado. Também não é possível propor emenda constitucional no estado de defesa, estado de sítio e também na intervenção federal, por conta de que você está muito emocionado nessa época, né? O Brasil está numa situação difícil, não pode, no caso, ter a emenda constitucional. E como que é feita a emenda constitucional, Rafael? Aqui, ó, maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Lembrando que você está conseguindo visualizar aí que não tem setinha que vai, olha só, a setinha aqui em cima, ela não vai para o chefe do Poder Executivo, ou seja, não tem sanção ou veto por parte do chefe do Executivo esse negócio de emenda constitucional, tá bom? Depois eu trouxe aqui um comentário sobre a força, né, a força da Constituição e também, né, o que ela representa, pessoal. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana, ela representa muita coisa. A dignidade da pessoa humana, ela já englobaria tudo se você fosse para pensar. Não precisaria ter tantas leis para dizer que uma pessoa tem direito de casar com outro do mesmo sexo, que, de certa forma, você quiser fazer uma cirurgia para troca de sexo, você tem que ter uma lei para definir isso, ou se você quer trocar o teu nome. Não, não precisaria, porque a dignidade da pessoa humana, ela engloba tudo, tá? Então, acontece que isso no Brasil não é muito assim, até que voltou-se a interpretar, gente. Ó, tudo é de acordo com a Constituição. Então, inclusive, quando você vai fazer uma petição, é importante você mencionar artigos da Constituição, porque isso pode ser utilizado um dia no futuro, tá bom? Então, a lógica do neoconstitucionalismo é justamente você dizer que a própria Constituição ela já define o quão importante é isso ou aquilo. Eu não precisaria de leis embaixo para demonstrar. Temos o justnaturalismo também, positivismo, justnaturalismo, aquilo que é natural nosso, né, desde o nosso nascimento, desde a antiguidade, o que é natural nosso, o direito à vida, né, é algo que não precisaria estar escrito no papel, mas já é nosso por natureza, tá bom? O positivismo, gente, positivismo é a lei seca, né, aí até as atrocidades do nazismo é por conta dessa lógica. Se está escrito na lei, eu posso fazer e eu não tenho que me preocupar com nada. Depois desse casinho aqui, do canto direito, é sobre a cláusula de reserva de plenário. E aí você tem lá Câmara 1, Câmara 2, Câmara 3, Câmara 4, né? E as câmaras podem fazer o controle? Não pode, gente, fazer o controle de constitucionalidade. A Câmara não pode fazer controle. Tá, mas e se o órgão especial já fez o controle um dia? Aí, se o órgão especial já fez o controle um dia, aí, consequentemente, né, uma Câmara pode fazer. Que é o órgão especial? O órgão especial é esse quadradinho aqui, ó.
Pá, mas que quadradinho que é esse? É um quadradinho que eu estou fazendo aí agora. É só um quadradinho. Eu quero dizer que esse quadradinho, ele não necessariamente, pessoal, ele existe. Um tribunal, ele é o pleno que faz o controle de constitucionalidade. Só que um órgão especial pode fazer. É um órgão especial, é uma sala que eles criaram só para cuidar das coisas do controle de constitucionalidade. Ou é o pleno que faz o controle, ou é o órgão especial que faz. E se o órgão especial e o pleno já fez muitas vezes, aí uma Câmara normal ela pode fazer o controle de constitucionalidade. Essa questão ela trouxe isso à baila, né? E aí depois, eu acho que comentei, né, sobre a súmula vinculante número 10, tá? Que é o seguinte, você sabe que as câmaras não podem fazer o controle de constituto, salvo se tiver o pleno se manifestado a respeito ou o órgão especial também, muitas vezes a respeito. Então, as câmaras não podem dizer que uma lei é inconstitucional. Só que já que ela não pode dizer, para que ela não pare o seu trabalho, para que ela não mande para o pleno, nem para o órgão especial, ela diz o seguinte, ó, eu não posso dizer que essa lei é inconstitucional, mas eu vou julgar o caso com outra lei. Então, assim, ela não disse que a lei é inconstitucional, mas ela desconsiderou aquela lei para aquele caso. Porque aquela lei está sendo atacada, porque, de acordo com a pessoa que pleiteou na justiça o seu direito, está dizendo que aquela lei está impedindo ela de usufruir seu direito. Então, a Câmara fala assim, não, tudo bem, eu não posso dizer que é inconstitucional, mas eu vou resolver o caso com base em outra lei. Pô, aí não dá certo. A mesma coisa de você falar que você não é racista, mas seu filho não casa com determinada raça. Ah, meu filho não é racista, mas ele nunca vai casar com fulano. Aí é uma bosta, né? Então, na verdade, é um ato específico em si. Bom, continuando aqui, depois tivemos esse desenhão aqui, né, sobre a CPI, CPMI, né, são as comissões que nós temos dentro do Congresso Nacional, também tem nas Assembleias Legislativas, também tem na Câmara Municipal. Diz que o presidente da Câmara ou do Senado tem que ser brasileiro nato, as comissões são várias delas que existem, e aí a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, por exemplo, recentemente no Brasil nós tivemos uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que comemorou a não quantidade das investigações dos crimes do INSS, né? É uma comissão específica criada para aquilo ali. Administração pública, gente, olha só a supremacia do interesse público sobre o particular, né? E aí nós temos o poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder normativo. Só que isso não é tão à vontade para sempre, né? Então, o Estado também, muito embora ele tenha poderes, ele também tem algumas restrições. Por exemplo, o Estado ele não pode contratar quem ele quer, ele tem que fazer concurso público. Até as empresas estatais, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, né? Caixa Econômica Federal, que é empresa pública, tem que fazer concurso público. E então eles não podem contratar quem eles bem entendem, eles têm que, por exemplo, licitar. A licitação é um procedimento administrativo que você contrata a melhor proposta. Então você tem a habilitação dos interessados, verifica se está toda a documentação correta, né? Se não tiver correto perfeitamente, ele pelo menos comprova, né, que ele tem uma certidão negativa de débitos tributários com efeitos de positiva. Ou, na verdade, o contrário, né? Certidão positiva com efeitos negativos. Né? Então é possível demonstrar que você deve, mas que está resolvendo o seu problema e você já vai pagar logo, 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 logo. Tá bom? Bom, gente, é importante demonstrar isso tudo. Também temos a licitação, que pode haver dispensa de licitação, né? Se tiver muito urgente para resolver, por exemplo, na época da Copa do Mundo, o Brasil deixou para a última hora para contratar as empresas. Então, teve que dispensar a licitação, né? Teve uma dispensa de licitação na época, tá bom? E aí, hoje você tem lá vários elefantes brancos, né? Estádios de futebol abandonados. Bom, também temos aqui a tecnologia. Às vezes, se a tecnologia for muito elevada, acaba se dispensando a licitação também. Bom, muito importante isso. No Brasil, por exemplo, você acaba demorando muito para construir uma ponte, né? E o povo que demora para construir, se tiver alguma corrupção, é julgado na lei de improbidade administrativa. Na China, não. Na China, eles vão lá e matam o cara que é corrupto e aí resolve o problema. Certo? Ah, mas lá não é uma ditadura? Então, mas tá bom, mas eu não estou falando que eu sou a favor, estou falando que o corrupto morre lá. Ó, aqui nós temos a habilitação, que é a fase natural da licitação, né? Você tem que comprovar que está tudo certo. Aí depois vai olhar as propostas, e inclusive as microempresas e as empresas de pequeno porte, pessoal, elas têm prioridade nos empates das licitações, né? Se ela der uma proposta acima de 10% da proposta do concorrente dela, ainda assim ela empata, tá? Porque o Estado ele procura fomentar, né, o setor do Brasil, né, da geração de empregos, que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. É o que acontece de mais natural do mundo. Tá bom? Olha só, microempresas e empresas de pequeno porte, elas cuidam de muitos funcionários. Se você pegar ali 10 empresas com cada uma 10 mil funcionários, são 10 putas empresas, né? Só que somente são 100 mil funcionários. Agora, pega a quantidade de microempresa que tem aí. Pega aí, quantos salões de cabeleireiro você conhece? Quantas farmácias no teu bairro tem? Quantos mercadinhos que tem? Então, se você olhar, gente, quantos cachorro-quente tem? Quantos restaurantes tem? Tem um monte de empresinha pequenininha. Essas empresas que geram realmente emprego no Brasil. Essas empresas. Agora, não, Rafael, mas os empresários, esses são os dublês de rico, né? Gente, os dublês de rico, esses pobres que é empresário,
eles pagam tributo muito alto. Eles pagam muito mais do que aqueles grandes empresários pagam. Por isso que o pessoal não gosta dessa tributação, desse sistema de governo que existe econômico, mas a depender da época que nós estamos vivendo, né? A depender do partido político que está lá no governo, a depender da época, né? O povo não gosta. Então fica uma briga, né, entre direita e esquerda, mas é uma briga meio besta, porque quem gera emprego realmente são as empresas pequenas, pessoal. É a mulher lá que tem um negocinho que vende roupa, é o carinha que vende não sei o quê. Esse carinha aí, esse carinha, ele ganha 10 mil reais por mês, ele consegue comprar um Renegade, ele consegue comprar um New Civic, consegue. Ah, mas ele pagando pouco para o funcionário dele, ele paga um salário mínimo. Caralho, mas os grandes empresários também pagam um salário mínimo. O problema é que as pessoas ficam criticando os pequenos empresários como se eles fossem os grandes empresários, mas eles não são os grandes empresários. Eles estão gerando emprego. O Brasil gera emprego aqui, ó, nessas empresas pequenas. É aqui, é esse que está o grande erro, assim, da narrativa, né, de um dos lados aí da política, né, um ataque totalmente ridículo, de um dos lados da política. Ó, a habilitação, gente, a habilitação, né, e depois a proposta, né, é muito mais fácil para agilizar o processo de licitação, a proposta e depois a habilitação. Em algumas modalidades é possível que isso aqui aconteça, porque vai deixar tudo mais rapidinho, tá bom? Então você pega todas as propostas, as melhores propostas, e você vê se as empresas estão aptas a se habilitar. É o que vai acontecer. Lembrando que se for um setor que ninguém gosta, que ninguém tem interesse, acaba que a licitação é deserta, né? Licitação deserta é ruim, porque o Estado ele fez todo um procedimento e não teve interessado. Por isso que de vez em quando ele fala o seguinte, ó, se não tiver interessado, beleza. Mas se tiver, ó, gente, eu estou aqui patrocinando 70%, além da tarifa que você vai receber do usuário, eu te dou 70%. Então o Estado ele patrocina. Tá? Existe também esse patrocínio aí. Tá bom? Gente, sobre responsabilidade objetiva e subjetiva, a responsabilidade objetiva, ela vai ficar, né, a cargo da administração pública aqui, direta, né? Olha só, União, Estado, DF e município, autarquias e fundações públicas. Agora, no caso da subjetiva, fica com as estatais aqui, a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Na verdade, esse desenho não está tão bom. O bom mesmo é esse desenho aqui, ó. Cadê? Esse aqui é melhor. Esse desenho aqui é melhor, bem melhor esse daqui, ó. Esse desenho aqui mostra que quem presta serviço público é a administração pública, né? Mas quem que é a administração pública? Toda ela, inclusive as estatais. Sociedade Econômica Mista e Empresa Pública também são prestadoras de serviço público e elas têm responsabilidade objetiva. Tá? A responsabilidade subjetiva é somente quando elas estão trabalhando como atividade econômica. Aí sim nós vamos ter, quando ela trabalha com atividade econômica, nós vamos ter. Nossa, essa aula está grande, hein? Esse resumo está grande. Aí nós vamos ter a responsabilidade subjetiva. Tá bom? Cafezinho. Hum. Bom, então vamos lá. Esse comentário aqui, gente, aqui no canto, aqui só estou mostrando que todos os entes federativos, eles têm pessoas jurídicas, né? No caso, as estatais também estão aqui. Beleza? Bom, aqui eu estava diferenciando a vitaliciedade da estabilidade. Estava dizendo aqui que o cara que passa no concurso público, a lei cria o cargo, ele tem um edital, a norma, ele é aprovado, tem a nomeação, tem a posse, tem a investidura do cargo por 3 anos de estágio probatório, depois ele se torna estável, ele pode ser demitido, né, por procedimento administrativo disciplinar, mesmo sendo estável. Tá? É possível que aconteça isso aí. No caso da pessoa que passa para juiz ou promotor de justiça, ele se torna vitalício com 2 anos, né? Aí só pode ser demitido com sentença judicial com o trânsito julgado. Aqui eu não coloquei membro do Tribunal de Contas, né? E também não coloquei o eleito pelo quinto constitucional. O cara que é eleito pelo quinto constitucional, para ele ser demitido, ele se torna vitalício e de imediato também, tá? É automático a vitaliciedade do membro do desembargador, né, do quinto constitucional. Tá bem? Beleza, gente? Depois falei sobre as agências reguladoras, falei sobre a estabilidade, né, que tem o dirigente por um período de tempo específico, só que quando ele sai, ele tem uma quarentena. O diretor de uma autarquia específica, ele não pode prestar serviço para as pessoas que ele fiscalizou um dia, tá? Imagina que o cara ele é da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ele fiscaliza ali os metrôs do estado de São Paulo. Ele não pode, depois que ele sair, deixar de ser um membro diretor de uma autarquia, trabalhar para essas empresas, né, do transporte terrestre. Isso não pode acontecer. Esse é o período de quarentena. Beleza, carinhas? Vamos que vamos. Também falei aqui sobre desapropriação, né? A fase da declaração e a fase da execução. Várias vezes, né? Quem declara é a direta, sempre, pessoal, né? Só que a Anatel é uma agência reguladora que pode declarar também. Então, autarquias, às vezes, também podem declarar a necessidade, ou utilidade, ou interesse social de um bem imóvel. Lembrando que necessidade e utilidade termina com dade. Dade, né? Olha, 2 risquinho com 2 dá 4. 4 é perto do 5. O que significa isso? 5 anos. Depois que declarou, o Estado tem 5 anos para poder fazer uma obra. Se não fizer, vai ter que declarar de novo. Tá bem?
E aí ele vai ter que pagar depois as benfeitorias que, eventualmente, o dono da propriedade acabou fazendo. Interesse social, não. O Estado tem 2 anos para poder fazer. Caso ele não faça, né, de novo, ele vai ter que declarar no futuro, tá bom? Só contextualizando aqui também, diz que uma autarquia, né, uma agência reguladora, se ela não alcançar o fim, se ela não ser eficiente, ela, por um novo plano de reestruturação, ela pode se transformar numa agência executiva. Então, no Brasil, quando a coisa dá errado, o que você faz? Mete dinheiro lá. É uma coisa errada, você mete dinheiro. E aí, gente, pá, aqui, né? Eu toco de nome se não cair isso aqui na prova do OAB. Olha só, veja bem. Aqui nós temos o seguinte: as autarquias, elas podem se tornar agências executivas, né? Você está vendo aqui. Só que a fundação pública também. Qual a fundação pública? Aquela, né? Aquela fundação pública que ela é de direito público. Você tem 2 tipos de fundações públicas. Você tem a fundação pública aqui, né? Que é de direito público, né? E você tem a fundação pública de direito privado, certo? Os 2 tipos de fundações públicas você possui. Então, a fundação pública de direito público, ela pode se transformar numa agência executiva. Por quê? Porque a autarquia, né, nós vimos agora, a autarquia, ela pode se transformar numa agência executiva a depender do plano de reestruturação. Ela pode se transformar, olha só, numa agência executiva. Beleza? Tranquilo? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Rafael? Sim, gente. Depois, ou antes, né? Não me lembro agora na ordem da aula que nós tivemos ontem, meio conturbada. A Organização dos Estados Americanos, gente, ela tem a Comissão Interamericana, né? Tem a Corte Interamericana. E aí você já viu essa regra aqui sobre a recomendação de indenizações, de alteração no ordenamento jurídico interno. Se não der certo, primeiro informe, segundo informe, manda para a corte. Aí depois eu diferenciei o consulado da embaixada, trouxe um exemplo aqui interessante do Ramsés, né, que era o rei do Egito, e que mesmo depois de morto, depois de 3.000 anos morto, fizeram um passaporte para ele entrar lá no país da França, justamente porque ia ser restaurado essa múmia. Então ele foi com o passaporte correto, inclusive porque era algo, como ele foi recebido como um rei, aí a embaixada se envolveu também para recepcionar, para ele não chegar somente como uma antiguidade, e sim como um chefe de Estado que, na verdade, já estava morto, né? Uma coisa bem doida, mas aconteceu isso mesmo. Pode pesquisar na internet, é bem legal, né? Enfim, gente, aí aqui eu estava trazendo à baila também o presidente da República sobre os ministros, os ministérios que tem abaixo dele, né? E existindo ministérios, pessoal, também tem secretarias, tá? Eu sempre disse para você que existe secretaria nos estados e no município, mas também você pode saber que existe secretaria também quando tem o presidente da República. Tá aí abaixo do secretário tem o quê? Tem o Conselho de Direitos Humanos, né? Assim como debaixo do Ministério da Justiça tem lá o Comitê dos Refugiados, tem o delegado de polícia abaixo do Ministério da Segurança. Então, são alguns casos, pessoal, que é interessante a gente saber sobre a desconcentração administrativa, algo que ajuda bastante e demais da conta a gente interpretar as matérias. Tá bem? Olha aqui, acabou que ficou meio fora do contexto aqui, né? A lei autorizativa, né, pessoal? Para casos, né, de parcerias públicos-privadas acima de 70%. Eu acho que eu já havia comentado isso com vocês ali em cima, né? Para que a licitação não seja deserta. As empresas de radiodifusão sonora, 70% também, né? A concentração tem que ficar nas mãos dos brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos, né? Do contrário, tem que comunicar ao Congresso Nacional sobre o que está acontecendo. Beleza? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Várias colações aqui iguais, mas já foi. Beleza, gente? Então, um beijo magro. Foco por esse fé, fala depois de muito estudo e até.